A graça e a paz, pastor Luiz Roberto, dando continuidade ao nosso estudo teológico. Nós estamos falando da teologia do obreiro nessas aulas, né? A teologia que vem dar a orientação para o obreiro do Senhor. E dentro dessa aula, hoje nós vamos falar então agora sobre as funções ministeriais, né? Para isso nós vamos começar lendo Efésios capítulo 4, versículo 11. Tá? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses são os ministérios que o Senhor deixou para nós. Tá? Então, nós temos aqui esses ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, tá? Pastores e mestres. A chamada aqui para o ministério, e esses aqui são dons ministeriais. Tá? Às vezes, alguns confundem esse textozinho, esse versículo simples, que fala dos dons ministeriais, cada um dentro da sua função. Olha só o que eu falei. Eu falei dos dons ministeriais, cada um dentro da sua função. Acontece o seguinte: o ministério, ele é formado por esses cargos, por essas funções. O ministério é formado, né? Foi formado com apóstolos, foi formado com profetas, foi formado com evangelistas e foi formado com pastores e mestres. O que é isso? Todas essas funções são funções de ministério. Todos eles são ministros do Evangelho. Todos são ministros do Evangelho. E aqui, quando começa falando do apóstolos, e aí vai terminar com mestre, isso às vezes também dá outra confusão, que a pessoa pensa que isso é uma função hierárquica, e não é hierarquia. Aqui, nenhum é maior do que o outro. Todos estão dentro do mesmo patamar, porque todos são ministros do Evangelho, todos fazem parte do ministério, todos estão dentro de um patamar igual. Não há um maior nem um abaixo que o outro, tá? Porque todos estão dentro de uma função ministerial. Todos são ministros do Evangelho. Ok? O que informa aqui é que, primeiro, vieram quem? Os apóstolos. Como vieram os apóstolos? Os apóstolos vieram dos discípulos que estavam com Jesus, né? Aprendendo com Jesus. Chega um determinado momento que Jesus separa 12 discípulos e eleva eles a apóstolos, dentro do ministério de apostolados. Tá? Cada um desses 12, eles foram para determinados lugares.
pregando, abrindo trabalhos, desbravando os lugares, montando igrejas, ensinando as pessoas, preparando liderança, abrindo portas de trabalhos. E aí, concluindo tudo isso, eles colocavam uma pessoa responsável naquele local e ia para outro local fazer a mesma coisa. Ok? Então, ali eles preparavam pessoas em condições para isso. Tá? Aí, nós temos então, depois dos apóstolos, nós temos profetas. Só que esse profeta aqui não é a mesma condição do profeta do Antigo Testamento. Esse profeta aqui é diferente. É um profeta da Nova Aliança. É um profeta dentro da Igreja de Jesus. É um profeta que vai falar para a Igreja. Esse profeta, ele fala para a Igreja de um modo geral. Ele fala para a Igreja no seu contexto integral, incluindo todos, de apóstolos a pastores. Tá? Por quê? Porque ele traz uma mensagem de despertamento. O profeta, a função do profeta aqui é trazer uma mensagem de despertamento. É uma mensagem de chamar atenção por algo que pode estar querendo fugir da normalidade. Entendeu? É uma palavra de conserto, uma palavra de ajuste, uma palavra de puxão de orelha, vamos usar esse termo muitas das vezes. Então, o profeta, ele fala para a igreja em si. Tá? Essa é a função desse profeta. É a mensagem de zelar pela igreja do Senhor, pelos seus membros, pelo seu ministério também. Ok? Aí agora vamos para outra aqui. Depois dos profetas vem o evangelista. Esse ministro, chamado de evangelista, ele vai não pregar propriamente para a igreja. Não é que a sua mensagem não serve para a igreja, não é isso. Mas a sua mensagem principal é para os de fora. Por isso, chama-se evangelista, aquele que leva a palavra para fora da igreja, aquele que é ganhador de almas através da sua palavra pregada, da sua eloquência, do seu, caráter, da sua, vamos dizer, alegria de pregar, né? Então, esse evangelista é uma pessoa que conquista as almas, que ganha as almas. E ele faz isso e traz para onde? Para a igreja. Ok? O evangelista traz para a igreja. Então veja bem, o profeta, ele prega para os de dentro. E o evangelista prega para os de fora. Tá? Então, o profeta prega para os de dentro para que os de dentro permaneçam. E o evangelista prega para os de fora para que os de fora venham para dentro. Ok? Então, essa é a condição do evangelista. Então, agora nós vamos para os pastores. Os pastores
são pessoas que cuidam de um rebanho. Pastores são homens, ministros que cuidam de um rebanho. Dentro dessa condição, dessa função pastoral, o pastor é aquele que guia as ovelhas, por isso ele tem o nome de pastor. Guia as ovelhas, dá o alimento para as ovelhas, ama as suas ovelhas, cuida das suas ovelhas, resgata a ovelha que precisa ser resgatada, né? Tem o alimento da pregação para as ovelhas permanecerem no aprisco. Ele tem a responsabilidade também de dar assistência para as ovelhas, certo? Então, o pastor, ele ensina, ele guia as ovelhas. Quando fala pastores e mestres, aqui são duas funções, pastor e mestre. Mas todo pastor, se não é mestre, ele não consegue ser pastor, porque ele precisa ser pastor e mestre ao mesmo tempo, porque ele tem que ter condição de passar ensino, de passar a palavra, de pregar a palavra, não isso apenas, mas de ensinar a palavra, de revelar a palavra através do ensino, através de doutrinas, para que a ovelha se alimenta, cresça e permaneça. Ok? Então, todo pastor, ele precisa ser mestre. Pastor que não é mestre não consegue cuidar do seu rebanho. A função do mestre, nem sempre, todo mestre é pastor, mas o mestre, ou doutor, em outras traduções, ele é aquele ministro que cuida da área de ensino. Ele ensina para as pessoas, ele ensina de modo geral, ele ensina para todos, inclusive para o pastor também, se for necessário, para o evangelista, para o profeta, para todos, dentro desse contexto ministerial, porque ele é douto na palavra, ele se esmera em conhecer a palavra. O mestre, ele se preocupa em estudar a palavra, para ensinar a palavra. O mestre não é evangelista, ganhador de almas, muitas das vezes, mas ele é uma pessoa que preserva as almas através do seu ensino. Tá certo? O pastor, às vezes, não é evangelista, não é ganhador de almas, mas ele cuida das almas. O evangelista, ele traz as almas, mas se colocar as ovelhas na mão dele para ele cuidar, de repente, ele não vai conseguir segurar essas ovelhas dentro da igreja. Entendeu? Cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função. Tá? Então, eu estou passando isso para os irmãos, para que fique bem claro, para que vocês possam entender o que é o ministério. O ministério é uma coisa só. Nenhum é maior, nenhum é menor do que o outro. Não existe uma hierarquia. Esse aqui não, tem que ungir primeiro a profeta, depois ungir evangelista. Não. Vai ungir de acordo com o seu dom. Ele vai ser o ministro, vai exercer o ministério que ele tem que exercer. Certo? Porque não vai colocar um ministro que é pastor na função de evangelista, que não vai dar certo. Não vai colocar um evangelista na função de profeta, que não vai dar certo.
Então, cada um vai estar dentro da sua função, porque a sua função é um chamado de dom ministerial, e o dom é dado por Deus. O dom dado por Deus, ninguém tira. É Deus que deu o dom. Então, nós temos que respeitar isso, né? Porque às vezes tem denominação que fala assim, não, primeiro eu vou te ungir a evangelista, para depois te ungir a pastor, para depois te ungir a isso, te ungir aquilo. Não, 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 não. Não existe isso. A unção ministerial do ministro do evangelho é uma só, dentro da sua função. Pastor é pastor. Evangelista é evangelista. Profeta é profeta. Tá? Então, cada um dentro da sua função ministerial vai ser reconhecido como tal. Todos são ministros, todos estão no mesmo patamar, todos fazem parte do ministério, todos têm a sua responsabilidade. Né? Isso é muito interessante, nós conhecermos e sabermos dessas coisas, porque às vezes existem confusões dentro disso aí, tá? Para as pessoas que às vezes não têm um conhecimento a respeito dentro dessas coisas, dentro dessas condições ministeriais. E aí vai fazendo as coisas do seu jeito. E não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Deus já deixou tudo aqui determinado. Tá? Nós apenas temos que seguir. Temos que obedecer. Né? O homem chega e põe a sua mão lá e quer mudar um negócio, mas não é por aí. Tá? Então, quem tem conhecimento, quem passa a ter conhecimento, não vai aceitar, não vai acatar determinadas coisas, vendo que aquilo não está dentro de uma norma legal diante de Deus. Devemos ter o conhecimento. Por isso que é importante o estudo bíblico, o estudo teológico, o estudo doutrinário, porque tudo vai se esclarecendo e abrindo a mente e a visão do crente, né, para que ele possa desenvolver a sua vida cristã, tá bom? Porque nós precisamos disso para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, né? A gente precisa conhecer a palavra, precisa entender o que Deus quer de nós, como Ele vai nos usar, onde vai usar, em que posição, como, tudo direitinho. Né? Deus não é Deus de confusão. Tá? Deus faz as coisas tudo certas. Certo? Então nós estamos aqui para transmitir para vocês esse ensino, tá? Para que vocês possam captar isso aí, tá bom? Aí alguns me perguntam assim, mas pastor, como é que fica a questão de hoje dos apóstolos? Né? Sendo que os apóstolos foram os desbravadores separados pelos 12, separados 12 por Jesus, e a partir dali então desenvolveu os outros ministérios. Bom, vamos respeitar lá então a ideia. Se a pessoa está dentro daquela ideia lá de apostolado, vamos respeitar, tá bom? Biblicamente não se faz necessário o apostolado hoje. Não se faz, porque o apostolado ele foi designado por Jesus para que o seu ministério fosse desenvolvido através dos apóstolos, a princípio, ok? A partir daí,
a coisa caminha nessa direção que nós temos hoje, tá? Que é pastores, evangelistas. Cadê os profetas? Quem é ungido a profeta? Não se tem. E aí o profeta de hoje também é um profeta diferente desse que a Bíblia nos ensina aqui dentro do ministério, tá? Então, as pessoas se perderam dentro disso aí, tá bom? Aí tem outra coisa também. Aí os bispos, aqui não fala dos dons ministeriais, não fala de bispo, mas tem uma função de bispo aí, né? Como se explica? O que é o bispo? O bispo não é dom ministerial, ok? Senão estaria dentro dos dons ministeriais. Ah, mas a Bíblia fala do bispado? Fala do bispado. O que é o bispo? O bispo é um cargo eclesiástico, mas um cargo eclesiástico para que administrar. É um administrador. O bispo é um administrador de igrejas. Ok? Então, quando se tem um ministério que tem um bispo, esse bispo cuida do ministério total geral. Então, todos vão estar debaixo da autoridade do bispo. Todos daquele ministério, todas as igrejas, inclusive os ministros, os pastores, os evangelistas, todo o ministério vai estar debaixo da autoridade desse bispo e prestam contas para ele, dos seus atos, né, relatórios e tal. Então, a função episcopal é uma função administrativa. Ela é eclesiástica, mas não é ministerial. Ela é administrativa. E hoje se coloca bispos como se fosse função ministerial, que não é correto, está errado, né? Então, a função episcopal, ela não é ministerial, ela é administrativa. E muitas das vezes esse bispo, ele visita as igrejas, ele vê como é que está o andamento da documentação da igreja, né? As finanças da igreja, os números de membros dessa igreja, quem entrou, quem saiu, quem chegou, quantos batizaram e tal, quantos campos foram abertos por essa igreja, como é que está indo esses campos, as pessoas como estão sendo preparadas para irem para lá. Então, tudo isso é uma função episcopal, uma função do bispo, tá? Quando o ministério tem essa função episcopal, tá bom? Que tem, alguns não tem, certo? Mas a função episcopal é dessa forma, tá? Então, meus queridos, é isso aí, para a gente tirar as dúvidas, tá? Para que clareia a mente, tá bom? Vamos trabalhar em cima dos dons ministeriais, né? Hoje são o quê? Pastores, são evangelistas, são profetas, são mestres, né? Esse é o ministério de hoje. O ministério de hoje, tá? Então, a gente precisa estar dentro dessa lógica, né? Retornando ainda quanto à função episcopal, Paulo falou assim: quem almeja o episcopado, dura coisa escolheu, porque o episcopado é a função mais dolorida que possa haver, né? Porque é uma responsabilidade muito grande mesmo. Tudo ficaria debaixo dessa
autoridade episcopal. Por isso que é duro, né? Paulo fala, é duro essa função que escolheste, mas alguns têm também o dom para isso, tá? Mas não é um ministério, tá bom? É uma função, lembra disso, ó, função eclesiástica administrativa, administra, amém? Então que Deus possa abençoar a todos. Obrigado pela atenção de vocês, pelas nossas aulas. Espero que vocês estejam gostando e vamos dar continuidade nos nossos estudos, né? Convide pessoas para assistir o vídeo junto, né? Dá um ok lá, fala se gostou, manda um recado para a gente saber como é que está indo e o que vocês estão achando de tudo isso, tá bom? Então que Deus abençoe e até a próxima aula, no nome de Jesus.